Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando aqui mais um programa Palavra Viva, pela Rádio Web Palavra Viva, bem como também aqui pelo nosso canal Palavra Viva, em que vocês podem estar aqui se inscrevendo, deixando aí o joinha de vocês. E aproveite também e seja aí usado por Deus e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Quando você faz isso, você ajuda nosso canal a avançar e mais pessoas serem edificadas pela palavra de Deus. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela Rádio Web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui também indicar para vocês para acompanhar aí o nosso canal Miqueias Alves. Hoje, segunda-feira, às 10 horas da manhã, saiu lá o 5º podcast da série sobre os deuses falsos. E eu conversei nesse podcast com a nossa irmã Kellen Fernanda e com o nosso irmão Jackson Roger, esse casal abençoado. Batemos um papo sobre o tema o poder e a glória. O poder e a glória, o ídolo do poder, o ídolo da glória, do prestígio e tudo isso aí. Foi uma conversa muito abençoadora e eu gostaria que você fosse lá acompanhar também esse conteúdo. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você pode aí estar também se inscrevendo lá no nosso canal. E aqui também, sem perca de tempo, sem me esquecer também, você que está aqui pela primeira vez, você pode baixar no seu celular o aplicativo da nossa rádio. Baixar no seu celular o aplicativo da nossa rádio. Rádio Web Palavra Viva. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você pode baixar e ouvir de onde você quiser todos os nossos conteúdos. Vai ser muito abençoador e eu quero muito que você não só baixe no seu celular, mas também compartilhe com outras pessoas. O nosso programa vai ao ar ao meio-dia e às 21 horas. Você pode acompanhar de onde você quiser o nosso programa. E então vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós vamos meditar, dar seguimento aqui à nossa série de exposições da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje nós iremos meditar em Romanos capítulo 9, versos 19 a 29, pensando sobre o tema: a soberania de Deus pode ser questionada. A soberania de Deus pode ser questionada. Os últimos programas, se você não acompanhou, você tem que acompanhar para você entender aqui os raciocínios que nós estamos observando. Aquilo que nós temos exposto, uma coisa está relacionada com a outra. Então, se você tiver uma dificuldade em entender o que nós vamos falar aqui, assista ao programa anterior e assim sucessivamente para você completar aí o entendimento aí sobre aquilo que nós temos pensado aqui. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos já já. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941.
Pina Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, graças a Deus. Então vamos partir para a exposição da palavra de Deus. Hoje nós iremos meditar aí sobre o tema: a soberania de Deus pode ser questionada. A soberania de Deus pode ser questionada? Essa é a pergunta que eu quero aqui tentar responder aí para vocês à luz de Romanos capítulo 9, versos 19 a 29. Você que tem aí nos acompanhado, eu quero aqui, antes de fazer a leitura do texto, regredir aqui um pouco com vocês para a gente partir aqui do raciocínio correto. Paulo, em Romanos capítulo 9, está falando sobre a salvação, pensando sobre a salvação, a questão da eleição de Israel, por exemplo, e desse importante ato de Deus para a salvação do homem, né? Que é a eleição. Deus escolheu um povo, Deus escolheu uma nação, Deus escolheu pessoas para a salvação. Visto que o homem, se fosse deixado por sua própria vontade escolher a Deus, ele jamais escolheria. E no capítulo 9, verso 1 a 5, Paulo, por exemplo, expressou a sua tristeza diante a realidade de Israel. Porque a nação de Israel, o povo de Israel, escolhido por Deus a partir, por exemplo, de Abraão. Deixa eu até ler um texto com vocês aqui, que eu me lembrei agora. Neemias, capítulo 9, versículo 7, por exemplo, diz as seguintes palavras: Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tirou de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome de Abraão. Então veja bem, Deus escolheu em Abraão o povo de Israel. Tem um outro texto, deixa eu ler aqui também, para melhor nós entendermos. Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, a partir do 6. Porque o povo santo és ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era muito mais do que era de todos os outros povos, pois vós ereis
menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então veja bem, Deus escolheu em Abraão um povo, uma nação, a nação de Israel. E conforme a promessa que Deus fez para Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas por meio de Abraão. Ou seja, Deus tinha um propósito a partir da nação de Israel. Não só de salvar os israelitas, não só de salvar o povo que era descendente de Abraão, mas a partir deles salvar todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações, de alcançar um povo para além da nação de Israel. Pessoas de todos os povos, todas as tribos, línguas e nações se tornariam um verdadeiro Israel de Deus, se tornariam um verdadeiro povo eleito de Deus. E Deus se revelou à nação de Israel. Só que, mesmo diante de tanta revelação, tanta iluminação, tantas coisas, esse povo não creu que Jesus era o Messias. Apenas uma parte de Israel creu que Jesus era o Messias. Apenas uma pequena parcela de Israel creu que Jesus era o Messias. E aí Paulo, em Romanos capítulo 9, dando seguimento à sua exposição, ele tratou, por exemplo, do verso 9 a 13, que dentro de Israel, do Israel étnico, do povo de descendência, que tinha o sangue de Abraão correndo em suas veias, dentro do Israel étnico existiu o Israel espiritual, ou seja, o verdadeiro Israel de Deus, o povo eleito que creu nas promessas feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó, e que culminou na vinda do Messias, na revelação, nas alianças, nos concertos. Dentro do Israel étnico existiu o Israel espiritual, o povo que de fato passou a viver pela fé, nas pegadas da fé de Abraão, creu no Deus de Abraão, nas suas promessas e assim por diante. Ou seja, existia um povo dentro do povo de Deus. Existia um povo eleito entre o povo eleito. E Paulo deixou bem claro, não basta você dizer que é descendente de Abraão. Não basta você dizer que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias. Se você não crê em Deus, em suas promessas, você não crê no Messias, você não crê em tudo que foi profetizado e concretizado na pessoa de Cristo, não basta para você ser de fato um eleito, ser de fato o Israel de Deus, o povo escolhido por Deus para a salvação. Paulo deixou isso muito claro. Aí, Romanos capítulo 9, versos 14 a 18, Paulo mostra que diante desse fato, as interrogações começam a surgir dos seus destinatários. Paulo escreve sempre tendo em mente aquilo que os seus destinatários estão pensando, o seu método de diatribe. Ele fala e ele levanta perguntas possíveis dos seus interlocutores, dos seus destinatários. Ele escreve um assunto e ele pensa, alguém vai ter dúvida sobre isso, então ele já levanta uma pergunta e ele mesmo já responde a pergunta. E aí alguém poderia dizer, então Deus é injusto. Afinal de contas, como assim? Um grupo é eleito, outro grupo não é eleito, um grupo é salvo, outro grupo não é salvo. Me explica isso, Paulo. E Paulo então responde que Deus, ele é soberano na sua escolha. Ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Porque a eleição, a salvação, a misericórdia de Deus não é um direito dos pecadores, visto que eles pecaram contra Deus. Eles não têm direito, eles não têm como querer que Deus faça algo para salvá-los, sendo que eles são os próprios culpados da sua perdição.
Ou seja, Deus ele é bondoso, ele é justo quando ele salva alguns, por sua misericórdia, porque ele não tinha responsabilidade de salvar ninguém. E ele é justo quando ele permite que os pecadores prestem contas diante dele dos seus próprios pecados. Ainda em Lamentações, deixa eu ler também esse texto aqui. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. O versículo de número 39 diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? De que se queixa, pois, o homem vivente? Aí, Jeremias responde: queixa-se cada um dos seus pecados. Em outras palavras, se tem alguma coisa que eu e você nos queixamos, isso significa que aquilo de que nos queixamos é o quê? Pecado. O homem só tem uma coisa a se queixar: dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, das suas próprias falhas, das suas próprias transgressões. Então, Paulo está dizendo aqui, quando Deus decide exercer misericórdia para com alguns, ele está sendo justo e está sendo bom, porque ele não tinha obrigação de fazer isso para com ninguém. Isso é misericórdia, isso é graça. E quando ele permite que o pecador siga seu próprio curso natural e dê conta dos seus próprios pecados, ele está sendo justo também. Por quê? Porque ele não pode permitir que o pecado fique sem punição. Isso é complicado de entender? Demais! Só que o que mais deve nos assombrar não é porque Deus permite que o não eleito siga esse curso sem esperança, sem salvação, sem nada. Não, o que deveria nos espantar é por que Deus decide ainda salvar um povo que não merece salvação. Por que ainda Deus decide salvar um povo que não merece ser salvo? Por que Deus ainda decide exercer misericórdia para quem não pode e não merecia misericórdia? Isso é o que deveria nos espantar. Porque diante de Deus, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Não haveria esperança nem para mim nem para você. Se eu e você chegamos ao pleno conhecimento do Evangelho, isso é graça de Deus, isso é bondade de Deus. É o Deus que escolheu Abraão, é o Deus que escolheu Isaac, é o Deus que escolheu Jacó. Por sua graça, por sua bondade, o Israel verdadeiramente eleito por Deus, por meios e atributos da graça e bondade de Deus. E aí chegamos a esse texto que nós vamos fazer a leitura agora, em que surge essa pergunta a qual eu quero responder aqui: a soberania de Deus pode ser questionada? Porque as interrogações diante de Romanos 9, elas só aumentam. Isso só deixa a gente ainda mais intrigado, porque se tem um assunto nas Escrituras que nos deixam intrigados, é o tema da eleição. Por quê? Porque nós somos orgulhosos, porque nós somos arrogantes, porque nós achamos que nós podemos nos salvar por nós mesmos sem a ajuda de Deus. E aí, quando a palavra de Deus nos diz que se não fosse Deus intervindo na história, se não fosse Deus nos escolhendo de forma soberana para a salvação, eu e você jamais seremos escolhidos, aí a gente fica o quê? Revoltado. E tem muita gente que pega texto da Bíblia e torce, e tenta tirar leite de pedra para querer dizer aquilo que a Bíblia nunca disse. Porque a Bíblia fala por si mesma. A palavra de Deus, ela tem voz própria, ela não precisa de mais nada para comprovar e validar a sua veracidade, ela é suficiente. Ela é autossuficiente para validar as suas próprias palavras. Então vamos ler aqui, Romanos 9, verso 19 a 29 diz assim: dizer-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Está falando de Deus. Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu? Que a Deus replicas,
Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para dar da mesma massa, fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse a Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Então vamos lá, porque aqui a coisa é estreita. Veja bem aí, nós temos que, diante desse fato aqui, diante de tudo que nós estamos pensando, quando Paulo estava falando sobre isso, escrevendo essa carta, imagine, o leitor dessa carta lá na igreja de Roma, uma igreja que possuía, em sua grande maioria, gentios e um grupo um pouco menor de judeus convertidos a Cristo. E a leitura desse capítulo sendo feita, a leitura dessas palavras sendo feita, muitas eram as interrogações que surgiam na mente dos destinatários. Muitos até talvez blasfemaram de Deus ao ouvir a leitura dessa carta, porque não conseguiam compreender profundamente todas as coisas. E Paulo sabia disso, ele era judeu, ele era hebreu de hebreu, ele era fariseu de fariseu, ele sabia o que passava na mente de um judeu. Ele está escrevendo para falar da eleição de Deus, para falar da salvação por meio da sua eleição, do Deus que escolhe, do Deus que predestina, do Deus que age conforme a sua vontade, segundo seus decretos, para a salvação da humanidade. E ele sabe que os judeus estão com muitas interrogações na sua mente. Então, alguns pontos aqui nós podemos destacar. Número 1 aí, soberania de Deus e responsabilidade humana. Diz aí o texto, dizer-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à tua vontade? Ainda a NVI traduz esse verso assim. Mas alguns de vocês me dirão, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Então veja bem, a pergunta levantada por Paulo, desse seu método de diatribe, ele antevê uma possível objeção que os judeus convertidos fariam. Contudo, a indagação não cumpre o seu objetivo central, que seria questionar os decretos de Deus quanto à escolha de um e a rejeição de outro. Porque, em primeiro lugar, o homem não tem moral nenhuma de questionar os decretos de Deus, visto que ele pecou em Adão. Segundo, porque quando Deus escolhe A em detrimento de B, é misericórdia e não justiça. Então veja bem, Deus ele escolheu a nação de Israel e fez com ela uma aliança com o propósito de salvá-la pela obediência da lei. Não com o propósito, aliás, de salvá-la pela obediência da lei, mas de mostrar sua insuficiência para que assim ela dependesse da salvação pelo Messias e não de si mesma. Só que o que aconteceu? Israel, ele não seguiu os passos da fé de Abraão, de Isaac, de Jacó,
mas da sua autossuficiência, prepotência e achar que podia cumprir a lei do Senhor. De não ser Deus não estava sendo que arbitrário ao mostrar que Israel pecou mais justo. Afinal, Israel creu mais em si do que no Messias. Ou seja, quando Israel está com essas interrogações, era natural de ter, e Paulo joga aqui isso para o alto, levanta essa bola, por quê? Porque ele já sabia o que poderia estar na mente daqueles seus destinatários, como está na minha mente, na sua mente até os dias de hoje. Muitas coisas nós não vamos compreender, mas nós temos que, numa dificuldade, diante de um texto difícil de engolir, você tem que observar o contexto maior, você tem que entender aquilo que está revelado de proporções maior. Por isso que Paulo, diante esse questionamento, diante essa indagação, ele não dá uma resposta, ele levanta perguntas. Ele responde às perguntas, às indagações dos seus destinatários com outras perguntas. É como que dizendo assim: antes de eu te responder isso, me responda isto que eu vou te perguntar. Isso lembra, por exemplo, o caso lá de Jó. Jó também levantou muitas queixas diante de Deus. E Deus não respondeu Jó. Deus levantou questionamentos para Jó. Deus não respondeu às dúvidas de Jó, até porque tem coisas que nós não vamos compreender com clareza. Não queira compreender. Deuteronômio 29:29. Tem coisa que Deus não vai revelar. Nós não temos capacidade para entender. Então Paulo, ele responde uma pergunta com outras perguntas. E aí é onde ele usa da sua resposta com outras perguntas que são duras também de nós entendermos. Porque olha só o que ele diz, segundo ponto aí: o oleiro, o vaso e os propósitos de Deus. Versos 20 e 21. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Veja bem, a pergunta ela é pertinente aqui. Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? E Paulo, ele não dá ponto sem nó. Paulo, ele sabe falar, ele tem argumentos fortes. E aí aqui a comparação de Deus como o oleiro e do homem como o barro ainda é muito pobre na nossa linguagem, no nosso entendimento. Porque veja bem, o que está exemplificado aqui, o oleiro representa Deus, o barro representa o homem. Só que ainda é ser muito pouco. Porque veja bem, o oleiro normal, humano, o barro normal, né? Essa matéria que o oleiro usa, ainda, na perspectiva terrena, humana, ainda é pouco para nós compreendermos a grandeza daquilo que Paulo está dizendo. Porque aqui o oleiro ele tem controle sobre o barro. Mas ele não criou o barro. O oleiro normal, o ser humano lá, o homem oleiro, ele não criou o barro, ele usa o barro que já foi criado. O oleiro, ele dá forma ao barro, mas ele não chamou o barro à existência. O oleiro, ele ressignifica o barro, ele dá forma ao barro, ele controla o barro, mas o próprio oleiro é criatura e não criador. O oleiro, ele cria a partir do barro, mas Deus, o oleiro dos oleiros, ele cria o barro, o oleiro e faz deles o que quer. Veja bem, na perspectiva maior de Deus como oleiro, ele não é só um oleiro. Ele é o criador de tudo. Ele não é só alguém que dá forma às coisas, não, todas as coisas. Ele chamou a existência. Ele chamou a existência a todas as coisas. Ele fez com que tudo acontecesse. Ou seja, o nosso Deus, ele é soberano em absolutamente todas as coisas.
Ele não só está dando forma a alguma coisa aqui, não, ele também chamou a existência aquilo ali, ele chamou aquela existência aquilo outro. Se ele não chamasse a existência, nada existiria, nada aconteceria, eu e você não existiríamos. Nada faria sentido. Nosso Deus, ele chama a existência a todas as coisas. Quer dizer, a ilustração que Paulo usa na perspectiva divina é muito maior, é muito mais ampla. Então veja bem, a ideia central aqui é entender que Deus chamou todas as coisas existentes na criação conforme o conselho da sua vontade. Portanto, será que Deus, como Criador, não pode fazer um vaso para a ira e outro para a misericórdia? Tanto os vasos de ira como os vasos preparados para a misericórdia foram preparados a partir do santo caráter de Deus. Quando o vaso é alvo da ira de Deus, sua justiça é glorificada. E quando um vaso de misericórdia é preparado para sua justiça, é glorificado igualmente. Pois o Verbo encarnado experimentou a ira de Deus que estava destinada aos vasos de misericórdia. Ou seja, Deus é imutavelmente santo. Nada e nem ninguém pode questionar a Deus, pois de suas mãos ele pode preparar as vasos de ira e de misericórdia, e mesmo assim permanece justo em todos os seus decretos. O homem não passa de pó da terra, ou, em melhores palavras, de poeira cósmica. O tributo de nossa existência é reputado ao nosso Senhor e Rei. Veja bem, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, e eu já falei para vocês, lá no contexto do Éden, o homem tinha livre-arbítrio. Naquele contexto ele tinha livre-arbítrio. Ele podia escolher o bem e ele podia escolher o mal, mas ele escolheu o quê? Ele escolheu o mal. O pecado entrou no mundo. Depois disso, pergunta que eu te faço, Deus tinha a obrigação de salvar alguém? Teria condições do homem se salvar por si mesmo? Não. Então, quando Deus decide da mesma massa escolher uma para misericórdia e a outra deixar para destruição, isso mostra que Deus é misericordioso e grato, é justo, é bondoso, porque ele não teria obrigação de salvar ninguém. Então ele é justo quando ele deixa a condenação ser aplicada aos ímpios e quando ele decide salvar por sua infinita misericórdia e graça. Porque esse é o entendimento que nós temos da palavra de Deus, o entendimento da eleição. Por isso, como que eu posso questionar a Deus? Como que você pode questionar a Deus? Nós não temos o que questionar, nós não temos direito de questionar. O que homens pecadores como nós temos a falar, sendo que nós somos os responsáveis, sendo que nós pecamos contra Deus em Adão, quem pecou foi eu, foi você, fomos nós. O que eu tenho a falar? Tenho nada. A salvação é um ato soberano de Deus para a sua glória, para seu louvor, para a sua adoração. E se Deus não intervisse, se Deus não fizesse alguma coisa, ninguém absolutamente seria salvo. Isso tem que baixar nossa bola, isso coloca a gente no nosso devido lugar. Isso mostra que nós, sem a manifestação do amor de Deus, da graça de Deus, do amor eletivo de Deus para a nossa salvação, a gente está perdido. Terceiro, ninguém pode dizer que sabe alguma coisa a não ser Deus. Observe aí, versos 22 a 24. E que dizeis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Veja bem, a correlação desses três versos, os demais anteriores, nos apontam claramente o porquê Deus suporta os vasos de ira com paciência e com toda certeza o propósito dos vasos de misericórdia. Deus estabeleceu um plano de salvação antes dos tempos e das eras, ou seja, nos planos de Deus, vasos de ira e vasos de misericórdia já existiam. Entretanto, todo o seu plano está estribado nas riquezas da sua glória, aos vasos de sua misericórdia, e não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios.
Embora o montante desses versos seja em forma de questionamento e não de afirmativo, os versos seguintes a esses nos provam que as perguntas de Paulo não eram inocentes, mas pertinentes. Deus, depois da queda de Adão, passa a revelar de forma progressiva seus planos eternos. Por exemplo, Gênesis 3:15. Deus só revelou Gênesis 3:15 depois da queda, mas já estava em seus planos eternos. E não só isso, as alianças com Noé, com Abraão, com Moisés e Davi também foram sendo reveladas de acordo com o tempo de Deus. A conclusão explícita que chegamos, principalmente em relação ao teor das alianças que são feitas somente por iniciativa divina e não humana, é que tudo prosseguia para a salvação de judeus e gentios para a glória de Deus. Tanto as alianças visavam judeus e gentios, sendo assim as riquezas da glória de Deus iam sendo manifestadas nos vasos de misericórdia que nada mereciam. Ou seja, desde a eternidade, porque Deus ele já se antecipa aos fatos. Deus ele se antecipa às tragédias, porque vamos pensar, o plano da salvação, ele é um plano B porque o plano A falhou? Não! Eis o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Diz Efésios que nós somos eleitos desde antes da fundação do mundo. Ou seja, já havia um plano soberano de Deus para a minha salvação e a sua salvação. Os propósitos de Deus para a minha salvação e a sua salvação já estavam estabelecidos desde a eternidade. Desde a eternidade, porque Deus ele não escolhe pessoas para a perdição. Nós já falamos sobre isso. Os que estão caminhando para a perdição estão caminhando para a perdição por seus próprios pecados, seus próprios erros. Deus não predestinou ninguém para a perdição. Nós não cremos nisso, mas Deus predestinou alguns para a salvação. Deus ele não predestina ninguém para a perdição. Os vasos de ira, eles são vasos de ira por causa dos seus próprios pecados. É o coração endurecido por causa do pecado e o coração que Deus endurece por causa do coração já endurecido. Uma coisa tem a ver com a outra. Diante de todos os propósitos de Deus, Deus ele desde antes da fundação do mundo, então ele cria todo um propósito de salvação e ele suporta. Ele suporta, porque haverá um dia de juízo final. Ele suporta os vasos de ira, ele suporta o mal no mundo, ele suporta o pecado ainda no mundo em muitas circunstâncias, porque Deus não está vendo o ímpio no seu pecado, Deus não está vendo o pecador no seu pecado, está fazendo vistas grossas para ele. Romanos capítulo 1, nós já vimos que Deus entregou os homens aos seus pecados, às suas paixões. Isso já é o juízo de Deus acontecendo nesses dias, nesse tempo, para o juízo que virá no futuro. Ou seja, Deus ele está suportando os vasos de ira. Por causa do quê? Dos vasos de misericórdia. Para que a glória dele, para que o louvor dele seja contemplado nos vasos de misericórdia. Para que a salvação seja claramente entendida, para que a bondade e a misericórdia de Deus seja manifesta. E Paulo dá exemplo disso usando os profetas, falando aquilo que os profetas falaram lá no passado. Olha só. Primeiro aí as palavras de Oséias, verso 25 e 26. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhe foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus. A mesma graça que salvou Abraão, o Israel natural e espiritual de Deus, é a mesma graça que salva os que não são Israel natural, mas espiritual. Os gentios como Ismael e Esaú podem não ser israelitas de sangue, mas podem ser israelitas lavados pelo sangue do Cordeiro. Os que ingressam na família de Deus são aqueles que o próprio Pai chama e envia a Cristo, pois ninguém pode ir a Cristo se o Pai não o enviar.
Ou seja, Deus está salvando um povo para além da nação de Israel, para além do Israel étnico. Deus está chamando o Israel espiritual, aquele que crê em Cristo. Aquele eleito em Cristo de todas as nações do mundo, todas as tribos, todas as línguas. É o caso aqui. O segundo exemplo é o profeta Isaías, quando ele diz, versos aí 27 a 29, também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, contemplando-a e abreviando-a. E como o antes disse a Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Veja bem, o remanescente de Israel são salvos pela graça. Embora Israel seja numeroso, somente os remanescentes serão salvos. A salvação dos gentios está atrelada à fiel manifestação da graça de Deus no decorrer da história de Israel em perseverar sempre, preservar sempre um remanescente fiel. O exemplo vivo que Paulo trouxe à memória dos judeus convertidos foi o episódio de Sodoma e Gomorra, onde apenas 4 pessoas foram salvas da destruição, e por causa desse episódio 2 nações vieram à existência, os moabitas e amonitas. Com a preservação de 4, Deus salvou milhares e milhares. Veja bem, é isso que acontece dentro de Israel. Do Israel étnico, do povo que tem o sangue de Abraão, Deus escolheu 7.000. Existe um Israel espiritual, um Israel eleito para a salvação, que crê no Messias, que crê nas promessas. E aí Paulo usa o exemplo de Sodoma e Gomorra. Você lembra quem que foi tirado de Sodoma e Gomorra? Ló, sobrinho de Abraão. Ele, sua esposa e suas 2 filhas. Sua esposa virou uma estátua de sal. E aí você sabe da história que as filhas deitam-se com o pai, embriagam o pai, têm relações com eles, e desses filhos vão surgir 2 nações, os moabitas e os amonitas. Quer dizer, Deus escolhe um povo para salvar desse povo mais pessoas fora. Quer dizer, de Israel, Deus abriu as portas do evangelho, abriu as portas para a salvação para todas as nações. A salvação não estava retida a Israel, a salvação estava para além de Israel. Eu e você fomos salvos, eu e você entendemos o evangelho, eu e você fomos encontrados pela pregação do evangelho. Por quê? Porque o plano de Deus para a salvação era muito maior, era muito mais amplo, era muito maior para a sua glória. Um povo eleito de toda a história da humanidade para a glória do nome de Deus. Irmãos, eu sei que entender isso não é fácil. Talvez nós tenhamos que estudar anos a fio, ler mais livros e mais livros para compreender alguma coisa sobre isso, porque nós somos seres finitos, estamos submetidos a leis, das quais nem mesmo nós entendemos. Não adianta você querer entender Deus, porque Deus não é para ser entendido. Se Deus for entendido, ele não é Deus, ele é uma criatura. Ele é qualquer coisa finita. O nosso Deus é infinito, atributo exclusivo dele. Ele é soberano. Soberania é ele ser dono de tudo. A soberania é algo real, verídico, contemplável, porque só pode ser soberano aquele que domina tudo. Aí Salmo 24 diz, verso 1, do Senhor a terra, sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, tudo é dele. Ele é soberano, ele faz o que quer para a sua glória, é tudo dele, é tudo por ele, é tudo para ele. Você vai chegar no céu, eu vou chegar no céu, e eu e você não vamos ainda compreender todas as coisas a respeito de Deus, porque Deus não quis se revelar completamente sobre todas as coisas. Se aquilo que está revelado já é difícil para nós entendermos, imagina se ele revelasse outras coisas mais, que está para além da nossa capacidade humana de compreensão. O fato que nós temos que entender é que Deus, ele é justo.
E a salvação está em curso. Deus está chamando os seus eleitos para a salvação. Pessoas estão sendo chamadas para a salvação, não por seus méritos, mas pela infinita bondade, misericórdia e graça de Deus. Ninguém é eleito por mérito, ninguém é salvo por mérito. Não, todos nós merecíamos o inferno. Todos nós merecíamos a destruição. Quando Deus decide escolher um povo, quando Deus decide estabelecer um plano de salvação, quando Ele decide revelar esse plano de salvação e todas as coisas começam a andar em curso, isso é graça, isso é bondade, isso é misericórdia de Deus. Que Deus possa abrir o meu entendimento, o seu entendimento sobre essa palavra. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. E amanhã estaremos de volta, concluindo aqui a exposição de Romanos capítulo 9. E dando seguimento aí, depois, capítulo 10 e 11, que ainda só está na ponta do iceberg. Capítulo 9 é a ponta do iceberg. Você acha que Romanos 9 é difícil de entender? Se prepara para Romanos 10 e Romanos 11. Mas até amanhã, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.